Quem já utilizou fecheiros meus feitos na altura em que eu fazia projetos de arquitetura, com certeza que tropeçou, entre aspas, em vários trabalhos meus com a utilização de um tipo de entidades chamados atributos. Como é que essas entidades funcionavam? Portanto, eu tinha uma legenda dentro de um determinado espaço, que afinal não eram dois textos, mas eram um bloco, que se eu fizesse um duplo clique, eu facilmente alterava esse texto, portanto, sem ter que explodir o bloco ou sem ter que fazer outro tipo de operação. Portanto, se eu explodir este bloco, ele aparece-me com este aspecto, portanto, completamente diferente daquilo que é pretendido. Estes blocos são chamados blocos com atributos. São blocos que, fazendo duplo clique sobre eles, eu posso editar o texto que está inserido neles e eles não têm que necessariamente que serem só texto, podem ter outro tipo de portanto, outro tipo de entidades, podem ter linhas, etc. Embora o que a gente pretende editar são o texto. Normalmente tem associadas um tag que é um elemento que vai identificar esse atributo, uma prompt que é a pergunta que ele vai fazer quando nós inserirmos um bloco com atributos no nosso desenho, e um valor que é o valor que nós escrevemos e que podemos alterar sempre que assim o desejamos, se esse valor não for fixo. A outra grande vantagem tem a ver, por exemplo, com a utilização dos rótulos. Até quando tenho um rótulo, vou pô-lo aqui, vou movê-lo aqui para o lado, e quando eu quero alterar a informação que está nos rótulos, eu não preciso de explodir o bloco, que é o que normalmente as pessoas fazem, basta-me fazer duplo clique e aparece-me logo esta pequena tabela que eu posso editar e alterando aqui os valores. Por exemplo, vamos supor que o requerente era outra pessoa qualquer, basta-me alterar aqui, fazer apply e no bloco ele fica alterado. Com uma nuance, é que se repararem, eu vou mover aqui para o lado, os blocos ficam todos com aspectos diferentes, ou seja, eu alterei aqui este nome do requerente, mas neste exemplo ele manteve. Vamos, por exemplo, aqui ver a data. Vamos supor que esta data de 2004, este é de fevereiro de 2004, vamos mudar para agosto de 2016. Como podem ver, eles são todos independentes, apesar de este e este, e agora vou fazer aqui um duplo clique, estes dois serem exatamente o mesmo bloco, portanto, que aparece aqui, que é o rótulo geral 14. Vamos ver então como é que eu posso criar um bloco com atributos muito simples. Desde logo eu vou recorrer aqui a este corte e vou desenhar uma linha. Portanto, vou aqui fazer um pequeno bloco para fazer a cotagem das cotas de piso, utilizando aqui esta simbologia. Vou aqui fazer um teste DT, vou desenhar, escrever aqui um texto, mais 1.25, enter, enter. Pronto, cá está, e depois movia um bocadinho para cima. Esta linha está grande demais. E se calhar a justificação também não está lá muito bem. Pronto. Agora vamos admitir que era isto que eu pretendia. Eu vou só fazer aqui uma situação que é definir um ponto no ponto de inserção. Portanto, eu faço o comando point e agora, quando for PO, enter, e quando for a definir o ponto, para ir buscar o ponto notável node ou insert, carrego no shift e no botão direito do rato e vou buscar o ponto notável insert e vou buscar o ponto de inserção do texto, que é esta cruzinha que aqui está. Pronto. E agora vamos criar então aqui um atributo. Eu faço o comando attdef, portanto, que é definir atributos, attdef, que vamos ver se eu descubro onde é que ele está aqui nestas. Está aqui.
Portanto, nos blocos eu ponho aqui Edit Attribute, Single. Não, aqui no caso. Não tenho aqui. Está aqui. Define Attribute, como podem ver. Eu nunca não utilizo estas barras. Define Attribute e ele abre-me esta caixa de diálogo. E aqui eu tenho muita coisa que eu tenho que definir. Embora eu vou-me cingir àquilo que é mais simples. O tag vai ser o nome do atributo que ele vai ter aqui. Eu vou chamar cota. Este tag não pode ter símbolos. Não pode ter símbolo mais, menos, não pode ter acentos, não pode ter C cedilha. Portanto, tem que ter caracteres o mais simples possível. Portanto, apesar do DraftCAD ter suporte para Unicode, portanto, temos que usar um processo muito simples, porque isto é como se fosse um field correspondente ao Excel. Depois temos o prompt. O prompt aqui é que já podemos usar qualquer tipo de simbologias. E o prompt é o quê? É a pergunta que ele nos vai fazer para nós introduzirmos um valor. Portanto, eu na prompt vou pôr indique a cota do piso. Depois, no default, eu posso atribuir um valor por defeito. 0.00. Justificação. Eu vou justificar em função do ponto de inserção, que vai ser este ponto aqui. Ou seja, bottom left, BL. O estilo de texto que eu vou utilizar, eu vou aqui buscar o Romans, por exemplo. O tamanho do texto, vou pôr 0.2 e a rotação, cá está ele. Depois, eu posso também atribuir fields, se eu assim o entender. Neste caso, não vou fazer isso. Mas tenho aqui outras características, por exemplo, invisible, se ele vai ser invisível. Constante, se ele vai ter sempre o mesmo valor, ou seja, eu nunca posso alterar, portanto não faz sentido absolutamente nenhum. Verify, se eu quiser sempre verificar, ou seja, defino o valor, ele depois volta-me a perguntar se é aquele valor realmente que eu quero e volta a pôr outra vez. Portanto, para já vamos manter isto aqui. Depois temos aqui o lock position, este é importante. Eu vou pôr desbloqueado. E o insertion point vou pôr specify on screen. Ou seja, quando eu fizer OK, eu vou indicar a localização daquele atributo cota. E basta-me então clicar aqui e o meu atributo está definido. Mas para já ele não faz rigorosamente nada. E para fazer o que é que vamos ter que fazer? Eu vou só apagar este X, que já não preciso dele, e vou criar um bloco com o comando, por exemplo, vmake ou o comando block. Também podia fazer com o wblock e grafar no disco rígido. E então, o que é que eu vou chamar este bloco? Vou chamar cota para cortes. Cota cortes. Vou indicar o ponto de inserção clicando no desenho. E vou fazer OK. Ele pede-me para indicar o ponto de inserção. E pede-me para selecionar o objeto. Eu vou selecionar estes objetos, faço Enter e imediatamente ele pergunta-me, indica-me a cota de piso. Eu, por exemplo, vou pôr mais 3.10. Por exemplo, faço OK e cá está mais 3.10. Vamos assumir que aqui a cota é a cota 0. Vamos só ver que distância é que eu tenho desde esta cota a esta. Portanto, estamos a falar de 19 e daqui a esta 3.04. Portanto, eu tenho que alterar aqui. Ponho 304. Apply. OK. Como podem ver, ele alterou. E fazer outra vez Insert. Vou buscar o cota cortes. Faço OK. Vamos inserir agora aqui. Enter, Enter, Enter. E agora indique a cota de piso. Estão a ver? Eles estavam a perguntar a cota de piso. Eu vou pôr 0. Mais 0.19. Enter. Outra vez, Insert. O bloco é o mesmo. OK. Vamos inserir desta vez aqui. E agora, como eu sei que é a cota 0, eu pus há um bocado, quando defini o atributo, que era o valor 0, faço Enter e ele assume-me aquele valor por defeito. Se recordam,
quando eu fiz a definição do atributo, eu desbloqueei aqui o Lock Position. Porquê? Porque se eu quiser, eu com os grips dos atributos, eu posso movimentá-los de um lado para o outro e ajustá-los conforme eu quiser, se eu entender que é necessário, por exemplo, fazer um melhor enquadramento, para não ficar com um texto em cima de linhas, por exemplo, e eu posso alterar, vou aqui exagerar um bocadinho para vocês verem o poder que isto pode ter. Portanto, apesar disto tudo fazer parte do mesmo bloco, ele não fica com a geometria restringida e então posso fazer este tipo de edição se eu assim o desejar.